E oi mundo, hoje eu voltei para falar um pouco de psicanálise. Hoje eu voltei para falar sobre o caso da Ana O, que é o início da psicanálise, que marca o começo de tudo que vem a se tornar a psicanálise. Bom, eu vou tentar trazer alguns aspectos antes do caso em si, abordado pelo Freud nos estudos sobre a histeria, nos textos estudos sobre a histeria de 1893, e alguns aspectos posteriores, porque justamente por ela ser o paciente zero da psicanálise, por ela inventar boa parte do que é a psicanálise, teve suas consequências. Bom, a Ana O é a Betty Poppenheimer. Ela é uma adolescente, né, uma jovem na verdade, de 21 anos, que em 1880 ela está cuidando do pai enfermo. O pai tinha gravemente adoecido e aí ela fica cuidando dele durante alguns meses. E nesse cuidado que ela dá para ele, ela vai adoecendo, ela vai criando alguns sintomas bem histéricos. Ela vai sentindo fortes dores no corpo, ela gera estrabismos, ela gera alucinações com serpentes no jardim e ela para de se alimentar, ela vai literalmente se deteriorando, se definhando. Então ela é afastada desse cuidado do pai e ela fica proibida de cuidar do pai e é levada ao neurologista, ao Joseph Breuer, que é o que depois vai chamar o Freud para estudar esse caso e que juntos eles vão tentar bolar esse estudo sobre a histeria, que é o único livro do Freud que é Freud Fit, né? É um livro em parceria com todos os outros escritos do Freud, são somente dele. Bom, essa essa jovem, ela chega pro Breuer, ele examina ela e ele não encontra nada, nada no sentido biológico. O corpo dela está bem. É o que na época já chamariam de sintoma histérico, porque o corpo dela está bem, então tá vindo de outro lugar. E aí ele fala, volta depois, e ela fala, não, peraí, que eu quero falar. E ela começa a falar, literalmente colocar pra fora, limpar a chaminé, como ela chama. E que posteriormente depois ela vai dar o nome de Talking Cure, tipo a cura pela palavra, que falar já a curava dos sintomas. Bom, o Breuer vê que ali tem alguma coisa bem interessante, então ele se dispõe a todo final de tarde ele aparecer na casa dela e juntos eles conversarem, induzi-la ela num estado hipnótico e aí eles conversarem. Disso, ela começa a ser visitada todas as tardes por ele, que ele vai vendo justamente essa questão dos sintomas, essa questão do mutismo temporal, que ela fica muda às vezes, dessa questão da surdez, que ela não escuta alguém entrando no cômodo, ou se tem várias pessoas no ambiente, ela não escuta. Bom, ela para de falar o alemão e passa a falar só inglês em alguns momentos. E esses momentos que ela fala inglês, ela não se dá conta que está falando inglês. E durante esse processo de conversa, ele convida o Freud, né? Assim, vem ver mais ou menos o que eu tô fazendo, que é o que hoje seria mais ou menos uma supervisão em si. E durante esse processo o pai dela morre, né? Ele vem a falecer e com isso os sintomas dela se agravam. Então eles começam a circular mais. Ela começa a apresentar estrabismos graves, piora as alucinações com cobras. E bom, daí já começa a ficar algo interessante, porque o próprio Freud ele começa a estranhar essa questão do tá vindo de onde esses sintomas, né? Tá para algo além. E que justamente ele vai depois denominar de inconsciente e que ele dá o crédito do inconsciente ao Breuer por ter descoberto essa coisa além do físico, essa coisa que fala para além. E eles continuam atendendo essa jovem que em geral
ela acorda muito mal, acorda extremamente histérica, cheia de sintomas, surtando e tendo alucinações e não conseguindo mexer as partes do corpo e gritando com as pessoas. E que depois da conversa ela melhora no final da tarde e assim à noite ela volta a estudar ou desenhar. Bom, o tratamento dela em si, ele dura bastante tempo. Ela fica até mais ou menos ali 82 em tratamento, sendo que um ano após a morte do pai, ela repete os sintomas exatamente igual um ano antes. Ou seja, se o pai morreu em dia 1º de outubro, ela no 1º de outubro do outro ano, ela repete exatamente o mesmo sintoma. Ela revive a experiência. E aí o Freud, as pessoas familiares, os que cuidam dela, percebem isso, percebem tipo pelo diário da mãe, eles até percebem essa questão de que tá exatamente igual a 365 dias atrás. E isso chama ainda mais a atenção do Freud, nessa questão dessa revivência do ocorrido. E daí começa justamente a noção de fazer o retorno por associação, que é esse método catártico, que é esse método que o Freud chama de breueriano, que é esse método que a Ana O fala, preciso limpar minha chaminé. Que é assim, livre associe, fale o que vier-lhe à cabeça, não segure nada. E daí eles vão fazendo esse retorno para descobrir da onde vem, qual é o primeiro momento que esse sintoma aparece. E o Freud já percebe que não tem sentido você perguntar pra pessoa qual é o primeiro momento que esse sintoma aparece, porque a pessoa não sabe, a pessoa não dá conta de responder isso. Então você precisa ir voltando com ela cada vez que esse sintoma aparece, até conseguir chegar nesse sintoma principal. E ali, no momento que ela fala da primeira vez que o sintoma apareceu, o sintoma perde o significado e ele então deixa de aparecer. Justamente nessa ideia de retornar, vão se descobrindo alguns sintomas, né? Que justamente vão se descobrindo como eles têm sentido, como eles estão ali substituindo algo e não propriamente estão ali soltos a troco de nada. Então, à tarde, ela conta alguma história pro Freud, depois ou pro Breuer, e depois ela vai tentar fazer essa revivência dos traumas. Disso, ela chega-se à conclusão de que ela parou de beber água justamente no momento que ela entrou na cozinha, viu a governanta dando água num copo, o mesmo que ela usava, né? Sim, de acesso a todos, pro cachorro. E ela ficou extremamente enojada, irritada, mas segurou pra ela e ela para de beber água. Outro aspecto, essa surdez que ela apresenta vem justamente da ideia de que uma vez o pai foi extremamente rígido com ela por ele ter entrado no quarto e ela não ter percebido isso, e então ela para de ouvir as pessoas se aproximando. Nessa questão também de surdez em conversas, vem também de uma repressão muito grande que o pai fez uma vez quando ela estava distraída, deu uma viajada e não ouviu uma das pessoas que estavam na roda conversando, então ela também fala, quer saber, não vou ouvir mais ninguém. Ela para de falar a língua materna dela, o alemão, né, a língua mãe, e ela passa a falar só o inglês sem perceber também essa recusa aí ao pai. E a das serpentes vem de uma alucinação que ela teve, mescla de alucinação com sonho enquanto o pai estava enfermo, e que ela sente os braços dormentes e depois ela vai revivendo isso na fantasia de uma serpente. E como ela era uma pessoa cheia de sintomas, isso durou bastante tempo, essa revivência, né, de pegar cada sintoma, separar ele e fazer o retrocesso, levar até o início. Bom, depois o caso foi dado como encerrado, ela foi dada como curada e ela conseguiu ter uma vida normal, mesmo alguns estudiosos achando que assim não foi tão normal e que o caso não estava tão bem encerrado.
mas visto que ela foi o paciente zero, muito que bem. Freud ali, ele já percebe o quanto essa questão do sintoma circular rápido é algo que chama atenção, que é diferente das histerias pós-guerra, onde a pessoa se fixava em um trauma e ela ficava naquele trauma. A Ana O não, ela pulava de sintoma em sintoma em sintoma muito rápido. Ele já pontua justamente a questão da não permissência dela fazer coisas, dessa questão dela não estudar, não trabalhar e dessa energia, né, que depois ele dá o nome de libido muito mais à frente, que ela não pode aplicar nada e que também contribui aos sintomas dela. Ele também vai reparar que tem um fundo de desejo em algumas coisas ali que ela passa. Um dos sintomas dela foi um estrabismo profundo, quando ela não se deixou meio que chorar na frente do pai ou ver a situação do pai. Um outro sintoma foi que ela, como uma jovem de 21 anos em Viena, ela queria muito ir para as valsas vienenses, mas ela tinha que ficar cuidando do pai, e dali vem uma tosse nervosa, que toda vez que uma música com batidas fortes é tocada, ela começa a tossir nervosamente, e o Freud fica interessante. Então tem um desejo ali de alguma coisa. Bom, e por final, que é justamente o pós, que ali já no final da clínica, né, antes de falar você tá bem, tá curado, ela apresenta algumas coisas com Breuer, alguns afetos muito fortes com ele, e que o Freud repara isso. Tanto que chega ao nível dela ficar irritada quando ele não vai, ou dela ficar ansiosa. Tem ali um sentimento de alguma coisa a mais, que ela fala até que está vindo o bebê do Breuer, que isso horroriza todo mundo e que deixa o Freud intrigado, que ele pensa assim, exatamente o que está acontecendo aí. E é justamente daí que já vem a concepção da transferência, como sendo o mecanismo pelo qual vai operar a psicanálise, o mecanismo que vai permitir que as mudanças sejam efetivas, que aquilo que eu falo entre no meu paciente. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é já desde o paciente zero que se descobre um inconsciente graças ao Breuer, que se percebe que o sintoma ele vem a sentido de algo, ele não é um sintoma por sintoma, que o Freud se dá conta que a hipnose não é tudo isso, porque hipnotiza-se, mas depois que a pessoa volta da hipnose não resolve muito e que é melhor deixar ela falando sozinha, ao contrário do Breuer, que permanece sempre na hipnose, e que depois isso vai nos levar ao Lacan, na questão do livro 1 dele, do Seminário 1, que é sobre a transferência, né? É um grande ensaio sobre a questão transferencial do analista com o analisando. Bom, era isso. A Ana O, ela é extremamente importante para a psicanálise, porque ela justamente inventa a psicanálise, ela inventa essa coisa da livre associação, essa coisa de poder falar sem se restringir. E é a partir da posição que ela toma, desse se expressar tanto, que o Freud consegue reparar, que o Breuer repara que existe um consciente, que o Freud começa a reparar que existe transferência, que existe sentido nos sintomas, e aí a psicanálise se desenvolve. Era isso.